Já te perguntaste como seria viver sem políticos a chatear-te todos os dias? Sem aquelas leis que ninguém pediu e que só complicam a tua vida? Imagina um mundo onde não há um gajo de gravata a decidir quanto do teu dinheiro vai desaparecer em impostos. Parece coisa de filme, não é? Mas hoje vou mostrar-te que não só é possível, como pode ser o caminho para uma liberdade que tu nem sabias que existia. O anarcocapitalismo é exatamente isso. Um sistema onde o mercado e as pessoas se organizam sozinhos, sem que o Estado meta o nariz. E acredita, não estamos a falar de caos. Estamos a falar de ordem natural, onde as regras surgem porque têm de surgir, não porque um político se lembrou. Se queres saber como isso funciona, fica até ao fim. Subscreve o canal e dá o like. Sabes o que é pior do que pagar impostos? É nem perceber para onde é que vai esse dinheiro todo. Trabalhas o mês inteiro, contas o cêntimo e no final, lá se foi uma parte para financiar coisas que tu nem escolheste. Estradas que nunca vês, obras que demoram décadas e aquela eterna promessa de que vai melhorar. E se te dissesse que não precisava de ser assim? Que há lugares onde as pessoas tratam da própria segurança, fazem negócios livremente e vivem sem um Estado a sugar-lhes a energia. Quando comecei a perceber o peso que o governo tinha na minha vida, foi como acordar de um pesadelo. A mim, deu-me o clique quando comecei a olhar para o recibo de ordenado. Todos os meses, a mesma história. Descontos, mais descontos. E no fim, IRS para pagar. Como se explica isso? Trabalhas, descontas para caralho e quando achas que o pior já passou, vem o Estado cobrar-te mais. A verdade é que estamos tão habituados a isto que nem questionamos. Pagas, reclamas, mas no fundo aceitas. E isso é o pior, porque o sistema conta com o teu conformismo. Eu sou o Miguel Costa, falo de liberdade financeira, mas isso não adianta se não entendes que o verdadeiro inimigo é o controlo que o Estado tem sobre ti. E é disso que vamos falar agora. Se estás a sentir o peso no bolso, este vídeo é para ti. Então, como se foge desta prisão fiscal em que vivemos? Não te preocupes, não te vou dizer para fugires para uma ilha deserta ou viveres de trocas de galinhas. Há uma solução mais inteligente, o anarcocapitalismo. Vou explicar como seria uma sociedade sem Estado, onde o mercado resolve tudo, desde segurança até educação. Vou dizer-te como contratos privados e empresas substituem as funções do governo, como a justiça funciona sem um tribunal do Estado e como a concorrência torna tudo mais barato e eficiente. Vou dar-te exemplos, sim, porque há sítios e comunidades que já estão a experimentar este modelo. E mais importante, vou mostrar-te porque o Bitcoin e as stablecoins são ferramentas essenciais nesse processo. Quando o teu dinheiro está fora do alcance do governo, já estás meio caminho andado para a liberdade. Não estou a dizer que amanhã vão todos ser anarcocapitalistas, mas se começares a perceber o conceito, já vais olhar para as coisas com outros olhos. Olha, se há uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que o Estado não está aqui para te ajudar. Ele está aqui para ajudar quem está dentro do Estado. Ponto final. Lembraste daquela sensação de receber o recibo do ordenado e pensar: epá, ganhei bem este mês. E depois vais ver os descontos e quase dá-te um ataque. A Segurança Social come um pedaço, o IRS leva outro, e no fim ainda tens de pagar mais imposto no final do ano. Para quê? Para ter estradas com buracos e hospitais que te marcam consulta para 2027? O pior é que ainda agradecemos. Pelo menos temos saúde pública, pois até ires lá e descobrires que vais ter de esperar um ano para uma operação simples. Ou então tens a sorte de ter tudo coberto, mas a taxa moderadora custa mais do que a gasolina para lá chegar. Para um segundo e pensa, se tu já pagaste tudo antecipadamente, por que raio tens de pagar mais cada vez que precisas de um serviço básico? O Estado é como aquele amigo caloteiro que nunca traz carteira, mas que no fim da noite pede-te dinheiro para o táxi. Aqui está a grande verdade que ninguém quer admitir. O mercado é mais eficiente do que qualquer ministério cheio de burocratas. Vou dar-te um exemplo. Lembras-te quando precisavas de um táxi?
e tinhas de ir ao sítio dos táxis. Agora tens o Uber. Em 2 cliques tens o carro à porta e ainda escolhes se queres ir de Mercedes ou de Dacia. O mercado encontrou uma solução para um problema que o Estado ignorava há décadas. O mesmo acontece com a saúde. Se tens dinheiro, vais ao privado e resolves o problema na hora. No setor privado, se não te tratam bem, tu mudas de clínica. Simples. Não há fidelidade obrigatória. No público, se não gostas, paciência. A fila é a mesma para todos. Isto aplica-se a quase tudo. Educação, segurança, transportes. O mercado, quando é livre, encontra sempre formas de melhorar a tua vida. E quando há concorrência, os preços baixam. Agora entramos no tema polémico: impostos. A palavra que faz qualquer trabalhador engolir em seco. E não venhas com aquela conversa dos impostos são o preço que pagamos pela civilização. Isso é o que te ensinaram na escola para que não te revoltes. Mas pensa bem, se eu te aparecer na rua e te disser dá-me 30% do teu ordenado se não levas, como tu me chamas? Ladrão, certo? Agora, se o Estado faz o mesmo, chamamos obrigação cívica. Eu comecei a perceber isto quando olhava para o recibo e via o valor absurdo que descontava todos os meses. Mas o clique veio mesmo quando, no final do ano, depois de tantos descontos, ainda tinha de pagar IRS. Foi aí que pensei, mas esta merda é um assalto com gravata. E o pior é que se não pagares, levas com penhora. É o equivalente moderno de baterem-te à porta com um bastão. Agora, se há uma invenção que personifica o anarcocapitalismo, é o Bitcoin. Porquê? Porque ninguém o controla. Não há um banco central que te possa bloquear, não há governo que te possa confiscar se guardares bem, claro. O Bitcoin é como ouro digital, que podes levar no bolso sem ninguém saber. Lembraste daquela história do Chipre, em 2013, quando o governo decidiu confiscar parte do dinheiro das contas bancárias para salvar os bancos? Se tinhas Bitcoin, estavas protegido. Enquanto o pessoal via as suas poupanças a serem arrancadas à força, quem tinha Bitcoin ria-se e continuava a vida. O Bitcoin mostra que podemos criar sistemas financeiros fora do controle do Estado. Tu trabalhas, tu ganhas e ninguém mete a mão. E isso é a definição pura de liberdade. O Estado é aquele gajo que parte o vidro da tua casa e depois aparece a vender-te janelas novas. Cria problemas, aumenta impostos para resolvê-los e quando a solução chega, já há outro problema à porta. Vê a habitação, por exemplo. Quem é que causou a crise imobiliária? Foram os regulamentos absurdos, as taxas, os impostos sobre imóveis. Depois, aparecem com subsídios para ajudar os jovens a comprar casa. Ou seja, primeiro criam o problema, depois aparecem como os salvadores. Se o mercado fosse livre, sem toda essa burocracia, as casas eram mais baratas, a construção era mais rápida e o aluguer não custava metade do teu ordenado. A educação é outro exemplo. As escolas públicas não te ensinam a questionar, elas ensinam-te a obedecer. Desde pequeno habituam-te a seguir regras, respeitar autoridades e não fazer ondas. E se tiveres a ousadia de pensar fora da caixa, levas um sermão. O Estado quer formar trabalhadores, não empreendedores. Porque um trabalhador obediente paga impostos, enquanto um empreendedor foge deles. Adivinha quem o Estado prefere? Se queres uma verdadeira educação, tens de procurar por ti. Lê livros sobre economia austríaca, aprende sobre finanças pessoais e investe em ti para perceberes o Bitcoin. Se isto está a parecer-te bom demais para ser verdade, espera até veres o resto. Eu sei o que estás a pensar. Isto parece bom na teoria, Miguel, mas na prática ninguém vai deixar o Estado desaparecer assim do nada. E eu concordo. Não estou aqui a vender-te um sonho onde amanhã acordas e o governo se evaporou. Quanto tempo vais aguentar ver o teu ordenado a ser fatiado, as filas no hospital a crescerem e as escolas públicas a empurrarem as crianças para casa sem aprenderem nada de jeito? A mudança não começa do topo. Começa por ti, por mim e por cada pessoa que decide que já chega. Bitcoin
negócios paralelos, trocas diretas. Tudo isto são pequenos passos para te libertares desse ciclo vicioso. E se há coisa que aprendi foi isto: quanto menos dependente do Estado, mais livre te tornas. Então, se achas que o anarcocapitalismo é impossível, olha para o Bitcoin. Há 10 anos diziam que não ia dar em nada, que era uma moda. Hoje é a melhor proteção contra confisco e inflação. E não há político no mundo que possa pará-lo. Por isso, mesmo que o anarcocapitalismo completo não chegue amanhã, começa hoje a pensar diferente. Porque no final das contas, o que te prende não são as leis, é o medo. Se este vídeo já te fez pensar, se calhar o Miguel tem razão, não deixes isso morrer aqui. Subscreve o canal. Se estás a curtir estas ideias, vais gostar do que vem a seguir. Falo de Bitcoin, criptos e como podemos dar a volta a este sistema todo. Depois, partilha este vídeo com aquele teu amigo que está sempre a reclamar do governo. Sabes de quem estou a falar? Aquele que leva facadas no recibo de ordenado todos os meses e ainda acha que o problema é falta de investimento público. Comenta aqui em baixo o que achaste. Concordas? Achas que o anarcocapitalismo é uma cena de malucos ou que tem pernas para andar? Quero saber a tua opinião. Se estás a ouvir isto e ainda não deste like, dá o like agora que é mais barato. Não fiques à espera que o mundo mude sozinho. Começa a aprender, a investir em Bitcoin e, mais importante, a pensar pela tua própria cabeça. Porque no fim do dia, quem não manda na própria vida está a deixar outros mandarem por ele. Se achas que o Estado vai resolver os teus problemas, boa sorte com isso. Vai lá meter a cruzinha nas eleições, mas não te queixes quando te enfiarem mais um imposto. Aqui, o que eu defendo é simples. Tu és o dono do teu dinheiro, do teu tempo e da tua vida. E se o Estado te tira isso, então foda-se. Há que encontrar maneiras de contornar. O anarcocapitalismo não é perfeito, mas deixa-te mais livre do que qualquer outro sistema que já inventaram. E liberdade não tem preço. Obrigado por estares desse lado. Subscreve, deixa o like e vê os outros vídeos aqui do canal. E lembra-te, se o governo está a oferecer-te alguma coisa, podes ter a certeza que já te levou o dobro sem dizer nada. Obrigado por assistires. Até breve.